singela, doce, pura, Maria de José, mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. De Deus, Maria de Deus, Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, construir a nova vida. Mãe da obediência, da graça e do amor, que os homens se encontrem desta flor. Seu nome é Maria de Deus, Maria de Deus, Maria santa e fiel, ensina-nos a viver olhos voltados para o céu, e por eles construir a nova vida, a nova vida, a nova vida. A nova vida. Que coisa linda, parabéns. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, hoje para falar de um dos santos mais importantes da igreja, mas também o mais silencioso, São José. E para falar dele, nós trouxemos hoje o Franco, nosso convidado aqui. Seja muito bem-vindo, Franco. Opa, obrigado. Agradeço demais pelo convite. Boa. Fala aí um pouquinho aí sobre você, sua família, como é, casado, filhos, profissão. Opa, Manda broca. Sim, eu sou casado, eu sou professor, né? E vim de uma família católica, berço católico, graças a Deus. Tenho uma boa caminhada de igreja. Durante um tempo eu fui religioso também, que isso influenciou muito na minha vida, e tenho assim um testemunho muito ligado a São José. Quando vocês fizeram esse convite para mim, eu fiquei refletindo sobre isso. O Marcelo mandou mensagem na segunda-feira, né? A gente partilhou um pouco, eu fiquei pensando em uma graça que São José me deu e o quanto isso mudou a minha vida e me ajudou. Porque quando eu fiz a minha transição, deixei de ser religioso e voltei para a casa dos meus pais para reiniciar a minha vida, veio o tempo de pandemia, foi um tempo muito difícil, né? Então, já era um tempo difícil para eu me adaptar, me encontrar profissionalmente, voltar para a vida secular, né? E eu lembro que procurando emprego, aquela época era muito difícil porque as empresas estavam paradas, as indústrias também. E eu fui fazer uma entrevista na Penha, no bairro da Penha, na Zona Leste. E muitas pessoas ali, eu saí pessimista de lá, falei, não vai dar certo. Sabe se você sente que quando você faz uma entrevista que não vai rolar, né? Sim. Aí eu saí da agência, quando eu saí, eu olhei atrás, para quem já foi na região da Penha,
tem a Basílica de Nossa Senhora da Penha, é uma igreja muito grande, suntuosa, você vê de longe quando você passa no metrô, assim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Passei por lá, já. Aí, é linda. Aí eu falei, vou lá na igreja rezar, né? Saí da agência, entrei na igreja, e as imagens, elas, nessa igreja, elas são grandes também, proporcional do tamanho da igreja. Tinha eu tava de joelho, tava fazendo uma adoração ao Santíssimo, e eu vi uma imagem de São José, bem grande. Aí eu fui até essa imagem de São José, eu lembro que eu comecei a fazer minha oração, e eu falei assim, o Senhor que protegeu a Sagrada Família, que é esse exemplo para a igreja, que é padroeiro da igreja, já que eu estou nessa condição hoje, que o Senhor me ajude a ser um bom provedor, de onde eu tenho condições de tirar o meu salário, o sustento, e que eu possa reiniciar a minha vida, né? E eu fiz essa oração e fui para casa. Isso era mês de agosto. Eu lembro que quando foi finalzinho de agosto, assim, eu recebi um convite para fazer uma entrevista, né? E aí eu comecei a trabalhar. Mas não estava feliz porque não era aquilo que eu tinha me preparado nos últimos anos, né? Eu tinha feito, eu sou graduado em filosofia, tenho bacharelado em teologia, e eu queria trabalhar em algo que fosse da minha área, a área da educação, um colégio católico, alguma coisa assim. E aí um colega meu começou a fazer a novena de São José comigo na época, né? Na época eu já estava namorando a minha esposa. E aí quando foi assim, final de novembro, uma senhora me ligou falando, olha, eu recebi um currículo seu aqui, de um colégio católico para você fazer uma entrevista, você aceita? Eu falei, eu aceito. E aí eu lembro que o mês de dezembro foi aquele momento de preparação para a entrevista, no começo de janeiro eu fiz a entrevista, e na outra semana eu saí dessa empresa que eu tinha entrado e passei a trabalhar nesse colégio católico, no qual eu estou trabalhando até hoje. Então, assim... Lá na Penha? Não. Não é na Penha, eu trabalho aqui em Osasco. Ah, tá. Sim, mas lá que aconteceu esse momento com São José, com São José. Momento, então, assim, veio muito isso na minha cabeça, porque às vezes a gente entra na correria tão intensa da vida, das coisas que a gente não para pensar o que Deus faz, né? Os Salmos, eles nos lembram muito nesse sentido, relembrar as maravilhas que o Senhor faz. Sim. E às vezes a gente esquece. Nós somos seres que entram no cotidiano, e eu lembrei muito disso, dessa ligação com São José, e agradeci por estar aqui hoje e poder dar esse testemunho. O caminho mais fácil seria esse, né? Primeiro ir lá falar com ele, para depois prover-se um serviço que se identificasse com você, né? A gente, como você falou, da nossa correria, é mais ou menos isso. A gente faz as coisas por nós mesmos, né? Verdade. O que sabemos historicamente sobre São José? Vamos lá. Quando a gente fala de São José, é bem complicado falar dele porque existem muitas linhas de estudo, tá? Mas assim, o que eu vou partilhar com vocês hoje é o que o magistério da igreja pensa, é a visão que a igreja tem de São José, que é o que eu sempre procuro falar quando eu vou fazer alguma partilha na igreja, ou numa aula, ou com alguns irmãos. Quando a gente fala de São José, o que a gente pensa historicamente, algumas décadas atrás, se tinha uma ideia de que São José era uma pessoa mais velha, com 40 anos, 50 anos, quando conheceu Nossa Senhora, por causa da ideia da maturidade que ele teve diante daquelas situações. Mas os últimos estudos que foram feitos, até de uma matéria nova que surgiu nas últimas décadas, se chama Josefologia. É uma matéria que estuda só sobre São José. Certo. Os estudos mais recentes dizem que quando ele viveu com Nossa Senhora, ele tinha aproximadamente de 18 para 25 anos. Então ele não tinha aquela idade, né? Que as pessoas às vezes têm... Não era tão velho. Faz o São José com uma barba mais branca, assim. Sim. Então, os últimos estudos que foram feitos por teólogos especialistas já dizem isso, que São José provavelmente ele tinha entre 18 e 25 anos e Nossa Senhora entre 12 e 14 anos. Então, na época, ele... se fala que ele tinha uma profissão de carpinteiro, mas na verdade o termo que está lá na Bíblia em grego é tecton. Então é uma pessoa que lidava com madeira, mas ele era um artesão, que provavelmente artesão naquela época ele não lidava só com a madeira, ele poderia lidar com a construção, algo ligado
o papel do artesão mesmo poderia ser até um pouco a mais do que o próprio área ligada à marcenaria. Do que só a carpintaria, Isso. né? Uhum. Até uma própria escultura também, Isso. Né? Então, São José, ele era um grande artesão. Depois, até mais para frente, nas outras perguntas, vou falar de um testemunho que tem recente, de um milagre de São José, que vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Então, era um homem que ele era da linha davídica. O que era isso? Porque o Messias, ele deveria vir da linhagem de Davi. Então, José, ele era da linhagem de Davi. O que significa isso? Da genealogia de Davi. Só que isso não lhe dava nenhuma prerrogativa ou nenhum privilégio social. Era apenas uma questão religiosa. Então, ele era um trabalhador humilde, não era uma pessoa miserável, mas o salário dele, vamos supor, uma pessoa hoje de uma classe média baixa, que tinha sua casa, pagava os seus tributos, e que tinha um grande problema naquela época, naquela região, porque Roma dominava aquela região. Sim. Então, por causa da questão militar, da tensão de tropas que haviam ali, os tributos eram muito altos. Então, as pessoas pagavam impostos altíssimos naquela época. Era muito difícil. Sobrava pouco. Sobrava pouco, por causa dessa questão que não havia uma autonomia governamental daquela região, porque havia essa invasão romana. Então, era esse o contexto que São José vivia. Era um homem fiel, né? Porque nós vamos falar da justiça daqui a pouco, mas era um homem que ia sempre ao tempo cumprir os seus preceitos, professar a sua fé. Sim. E esse era o São José histórico, digamos assim, que a gente pode dizer, daquela época, do que se sabe dele. Tá. E por que a Bíblia fala tão pouco dele, sendo que ele é uma figura importantíssima, né? Vamos lá. Nas últimas décadas, eu posso dizer até nos últimos séculos, a sociedade ela sofreu uma influência muito grande por causa do protestantismo, né? Sim. O protestantismo é aquilo. Mostra para mim onde está na Bíblia. Onde está na Bíblia. Então, isso influenciou muito a visão popular e muitas pesquisas também no meio acadêmico. Lembrar que nós católicos, nós não nos apegamos só à Escritura, como os evangélicos fazem. Nós temos o tripé que sustenta o alicerce da nossa igreja, que é o magistério, a tradição e a Sagrada Escritura. Se nós tirarmos a tradição e a Sagrada Escritura, a igreja fica manca. Porque o que acontece? A Bíblia ela só veio fazer parte de forma autônoma na igreja, assim, como algo que estivesse dentro do contexto, foi definido lá no final do século IV. Então, até então, nós não tínhamos uma Bíblia ainda com os livros definidos. Então, peraí, como é que existia a igreja, mas não existia a Bíblia? Então, a Bíblia veio antes da igreja. Nós temos que entender que, antes de se formar a Sagrada Escritura, porque os evangélicos muitas vezes acham assim, que a Bíblia caiu do céu com zíper, capa de couro e tudo assim. Não. Houve os fatos que aconteceram, depois a questão da oralidade que foi passado de uma geração para outra, para que uma terceira geração escrevesse isso. Então, quando nós paramos para pensar em São José, existem muitos fatos que são contados pela tradição e pelo magistério. Não é só a Sagrada Escritura. A igreja ela é um grande baú de riqueza que a gente vai lá e bebe disso e pega elementos preciosos, tesouros especiais, que não é só a Sagrada Escritura. Então, nós podemos dizer, até fazer uma analogia com o tempo contemporâneo que a gente vive. Quem é do meio corporativo já deve ter ouvido falar em currículo oculto. O que é isso? O currículo normal de uma pessoa é você colocar lá sua graduação, você tem uma pós, MBA, e aí você mostra para a empresa. O que é o currículo oculto? É aquilo que a pessoa faz que ninguém está vendo. O bom dia que você dá para o porteiro, aquele papel que você pega no chão e ninguém está vendo. Uma liderança. A sua forma generosa de tratar as pessoas dentro da empresa, de ser educado. Então, São José ele tinha muito essa questão do currículo oculto. Aquilo que ele fazia como uma pessoa que veio para cumprir um papel de Deus e ele não tinha essa ideia de ser realmente visto, porque o protagonista do evangelho é Nosso Senhor. Nosso Senhor aparece o tempo inteiro. E vocês têm razão, se nós procurarmos na Bíblia lá, onde tem 2 pontos e aspas, você não vai encontrar nenhuma fala de São José. Até os evangelhos, você pega a samaritana dialogando com Jesus, tem várias falas dela lá. São José não tem nenhuma. Então ele é essa pessoa que é como um pai de família que acorda todo dia cedo, paga boleto, sofre, pega condução lotada, vive a sua vida, mas enquanto a sociedade vê só aqueles que aparecem, que tá hypado, que tá viralizando. São José é como um pai de família que não aparece, que é discreto, mas segura a cruz diária nas costas. Sim. Amém. Isso aí. Muito esclarecedor, né, André? Muito, muito. No quarto tópico, né? Vamos pro quarto tópico.
Beleza. O que, para você, Franco, assim, dentro do teu estudo, o que José deve ter sentido ao descobrir que Maria estava grávida? Olha, eu vou apresentar para vocês duas visões que existem, que são possibilidades que os teólogos falam, mas eu fico com uma e acredito que vocês também vão ficar. Naquela época, o casamento ele acontecia da seguinte forma. Um ano antes da pessoa realmente ir morar com a pessoa que ela ia viver, tá me faltando o termo que eu anotei aqui, deixa eu ver. É um termo jurídico que se usava naquela época. Desposório, isso. O que acontecia? Era um processo que chamava desposório. A pessoa, ela assinava um contrato e aí ia cada um para um lado. E aí, o que acontecia? Nesse tempo, o marido ele tinha que prover a casa, tinha que prover toda a questão para que depois desse um ano eles fossem morar dentro. Vamos dizer que é como se fosse um noivado na nossa tradição, mas é bem de longe porque era um pouco diferente. Então, o que acontece? Nesse um ano, esse noivo preparava tudo, deixava tudo preparado dentro desse processo de legalidade. E aí foi nesse tempo que Maria foi até José e falou que estava grávida. E aí veio na cabeça dele, o que está acontecendo? Porque os dois ainda não moravam juntos, não havia acontecido nada. Essa distância que você acabou de falar, né? Isso. E aí, o que aconteceu? As duas possibilidades que os teólogos mostram. Uma é que São José pensou que realmente tivesse acontecido alguma coisa, mas como ele era uma pessoa justa, né? Era uma pessoa santa, decente, ele não quis prejudicar, porque uma mulher naquela época, nessa condição, podia ir à praça pública, tinha várias condições, ser apedrejada, passar por uma situação constrangedora, e São José não faz isso. E a outra possibilidade que os santos da igreja tem vários comentários sobre isso, é que ele era uma pessoa tão santa e sabia da santidade de Nossa Senhora, que ele preferiu se afastar daquele projeto, que ele achou que aquilo era tão grande que ele não quis se envolver. Eu fico com essa opção e os santos, boa parte deles acreditam nisso. Então São José se afasta e o que acontece? Ele fica com aquela dúvida na cabeça e o anjo vem e ele, através de um sonho, olha, você vai ser um pai de Jesus, você vai cuidar de Jesus de uma forma adotiva, e você vai assumir isso porque é o plano de Deus para sua vida. E ele acolhe aquilo sem ressoar. E aqui a gente entende até um pouco como São José era um homem decente. Porque hoje a gente vê numa sociedade que quando as pessoas erram, o que acontece? Primeira coisa é postar numa rede social, é ridicularizar. Igrejas protestantes têm acontecido muito isso. Envergonhar uma pessoa, fazer revelações de adultério, revelações que está traindo, coisas erradas. São José era discreto, São José era um homem elegante, ele fica ali naquela condição discreta e apenas tenta entender aquilo, discernir, ele não age por instinto, né? E o anjo aparece para ele e dá. Então, o sentimento dele foi esse de tentar entender o que estava acontecendo, mas eu acredito que, pelo que a igreja ensina e a teologia ensina, ele entendeu que aquilo era um projeto muito grande e ele se amedrontou diante daquilo. Então, ele acolhe aquela condição e passa a aceitar aquilo como uma pessoa que se esvazia. Porque imagina o orgulho de homem, né? Sim. De querer dominar a situação. Então, aquele momento é uma das primeiras provas que São José vive do seu esvaziamento para viver a sua santidade. Por quê? O que acontece, gente? Não é nenhuma heresia dizer isso. Deus escolhe. Deus escolheu Nossa Senhora, Deus escolheu ele. Mas Adão e Eva também foram escolhidos. O que aconteceu? Pelo livre-arbítrio deles, eles negaram o projeto de Deus e seguiram outro caminho. São José, muito bem, no livre-arbítrio dele, naquele momento, Deus tinha dado todas as condições para ele, mas ele poderia negar. E ele foi fiel, ele aceitou o projeto de Deus e foi até o final. E naquele momento, ele confirma a sua eleição, porque Deus elegeu ele. Então, ele confirma naquele momento toda a riqueza, toda a nobreza de graça que Deus tinha concedido a ele, para ele persistir no caminho. Então, a gente vê que São José é um santo que a gente vai pegando os detalhes e vai unindo, é como um quebra-cabeça e vai entendendo o papel dele na história da salvação. Sim. Eu vejo que o nosso país, as pessoas falam muito de São José, às vezes tem muito comércio com o nome de São José, rua com o nome de São José, colégio com o nome de São José,
mas as pessoas ficam muito no raso. A devoção de São José, o papel de São José na história da salvação é muito profundo. Sim. Ô Franco, eu não sei se você teve, se a igreja consegue explicar isso que você acabou de falar pra gente. Como que se deu isso? A questão de São José ficar sabendo, foi Maria mesmo, foi falar pra ele, ou como eles viviam esse afastamento, a sociedade, alguém próximo a ela foi falar próximo a ele, e você falou, ele ficou com medo ou se amedrontou. De que forma que foi isso? Ele se afastou da sociedade ou dela, cortou a igreja explica isso? A Sagrada Escritura, ela, como que eu faço para você? Ela deixa assim subentendida algumas coisas, isso, né? Isso e a gente entende pelo contexto da época. Então, como esse processo que eles viviam de 1 ano, de assinar o contrato e esperar até o momento de viverem juntos, eles se encontravam como qualquer tipo de casal de namorado, a convivência. Eles tinham uma pequena comunicação, nisso que eu fiquei... Apesar daquela época ser uma sociedade muito patriarcal, a mulher não tinha muita voz, por quê? Foi isso que eu imaginei. Porque o que acontecia? Naquela época, o casamento era da seguinte forma, por exemplo, você tem uma filha, você e a sua família escolhem um rapaz e perguntam para ele se ele queria, que foi o caso de São José. Ele disse que queria. Nossa Senhora não tinha voz para isso, porque não é só o caso dela, a sociedade daquela época era uma sociedade extremamente patriarcal, a mulher não tinha vez e ela tinha que aceitar aquela condição. Então, o homem, ele tinha muito a questão da autoridade, da autonomia. Então, a gente tem a intuição de que ela o procurou e contou para ele essa questão, e ele ficou com essa questão e preferiu se afastar do projeto e talvez para poupá-la do que aconteceria com ela diante dessa situação. Entendi. Porque era uma cultura na época, né? E aí, para acalmar São José, nós sabemos que Deus enviou o anjo, né, para avisar, não, né, da situação que estava passando, que era um plano de Deus, né? Sim. Então, para você, o que o sonho que ele foi por meio de um sonho, né? Isso. O que o sonho ensina sobre discernimento espiritual? Quando a gente fala de sonho de São José, a gente tem que fazer uma visita ao Antigo Testamento. Não sei se vocês lembram de José do Egito, né? José do Egito, ele Muita gente confunde, né? Isso, José do Egito, para a igreja, ele é uma pré-figuração, ou seja, ele é uma figura de São José já no Antigo Testamento que Deus veio confirmar no Novo Testamento. Vamos relembrar alguns elementos da vida de José do Egito. Ele tem sonhos, né? Também, assim como São José teve sonhos, e ele viveu algumas situações parecidas com São José, porque José do Egito, o que acontece? Os irmãos dele vendem ele vai para o Egito e retoma a vida dele ali com um cargo muito importante, e aí o que acontece? Ele também interpreta sonhos. Na época ele interpretou o sonho do governante que ninguém conseguia interpretar, né? Que era os sonhos das vacas magras, vacas gordas, e aí ele explica direitinho o que é. Aí os irmãos de José do Egito vêm e fala assim, que estavam vivendo uma dificuldade, e José do Egito reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem ele. E aí o que acontece? Ele provê para os irmãos e provê também para as 12 tribos da época todo o sustento. Ou seja, ele salva aquelas pessoas e ele é o provedor daquela situação. Similar a São José. São José, o que acontece? Quando Herodes queria matar Jesus, ele também leva a Sagrada Família para o Egito para ficar um tempo ali escondido. Verdade. Já encontra uma similaridade. E ele também provê na vida de Jesus, né? Ele é o provedor para que e cuida da Sagrada Família. Então José do Egito é essa prefiguração. Então a gente vê que São José, na questão do sonho, Deus encontrou essa forma de falar com ele. Era a forma que Deus falava com ele para dar os passos de como ele agir. E você vê que ele era um homem que não agia por instinto. O discernimento é justamente o quê? Separar, saber o que está certo e o que está errado. Ele era um homem que obedecia a Deus. Tanto que a gente escuta que sempre quando ele tem o sonho, logo depois ele tem uma atitude de obediência a Deus. Ele não faz o contrário. E muitas vezes a gente age muito por instinto. São José é esse exemplo para nós. De que acontece alguma coisa no dia a dia, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Aí chega lá na frente a gente quebra a cara porque não soube discernir. Então, São José, ele sabia sair dessas encruzilhadas, dessas situações difíceis. Então, o discernimento, ele faz parte totalmente da vida espiritual de São José. Entendo, Franco. E qual foi a missão de José na Sagrada Família? Deus escolheu ele, não foi à toa, né? Porque a gente para pensar
na predileção de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela foi concebida sem pecado, ela é virgem, até um dogma da igreja, virgem antes, durante e depois do parto. Então, Nossa Senhora é aquela que tem um título importantíssimo na questão da encarnação de Jesus e também na vinda de Nossa Senhora a esse mundo para nos salvar. Então, São José não poderia ser qualquer um, né? Nossa Senhora sendo essa pérola preciosa, Verdade. Deus ia escolher um qualquer, sei lá, miserável para colocar do lado dela. Então, Deus também escolhe São José como uma pessoa predileta, uma pessoa especial, nobre, com santidade, com justiça, que vivia os mandamentos. Então, a missão dele, primeira, foi, como eu falei para vocês, confirmar a eleição. Como que ele confirmou a eleição dele? Sendo fiel a cada passo que ele foi dando e a cada situação. Então, ele é aquele que protege a Sagrada Família, ele foi o que foi provedor, ele que foi o exemplo e ele que foi cuidador da Sagrada Família. Então, tanto que é um dos títulos mais importantes de São José. Ele é o padroeiro da igreja. A gente para pensar, a igreja do mundo inteiro é uma responsabilidade enorme. Sim. Então, São José é aquele que, como ele cuidou da preciosidade da Sagrada Família, ele também cuida da igreja. E a gente vai ver isso durante a história, que isso foi confirmado várias vezes, papas pedindo a intercessão de São José. Esse título que São José ganha de padroeiro da igreja foi um momento muito difícil que a igreja vivia. O Papa escolheu justamente para que a igreja fosse protegida. Então, Sim. São José tem esse papel de ser o protetor e o padroeiro da igreja. O que significa para um homem de hoje, dos tempos de hoje, ser um guardião, né, como São José foi para a família? Eu acho que é um papel dificílimo na sociedade hoje ser pai, né? Ser protetor da sua família, porque nós somos assolados em várias realidades, pela cultura, pelas redes sociais. Verdade. O mundo que nós vivemos de oportunidades e de relativismo. A gente vive uma crise de sentido muito grande. As pessoas ficam procurando sentido em várias coisas. Até no sábado eu tive uma palestra com um professor que ele é assessor da CNBB e ele dizia, não sei se vocês percebem isso, a pessoa ela vai hoje em dia experimentar um vinho, aí fala que o vinho tem nota disso, que foi colocado na temperatura tal em tal lugar, que esse ar que você está sentindo dentro desse restaurante tem um ar frescal, cítrico. Se vai fazer um churrasco, tem que ser a madeira da cerejeira, tem que ser do eucalipto, porque a carne vai ficar assim. Ele demonstrava que isso está acontecendo na humanidade porque não basta mais só você fazer um churrasco e reunir a família, porque aquilo é o sentido principal. Exato. As pessoas não têm mais sentido, então elas precisam ficar colocando propósitos dentro da vida para mostrar que aquilo é importante. Gente, Sim. Se eu reunir a minha família para fazer um churrasco de domingo, o motivo está em reunir a família, celebrar. O churrasco é um pretexto. Eu não vou ficar me preocupando com a cerejeira, que é eucalipto, não sei o que, do carvão. Sim. Então, a sociedade hoje ela vive uma crise de sentido e crise de referência. Então, o que acontece? É o que o Papa Bento XVI chamava de relativismo cultural. Não existe mais verdade. Se não existe mais verdade, você não precisa mais ter critério moral, você não precisa mais ter uma busca religiosa. Aí o que acontece? Você fica vivendo para viver. Aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu e por aí vai. Verdade. Então, primeira coisa, ser guardião da família é ter boas referências, né? São José, ter um sentido de que existe uma verdade. Que verdade é essa? O Jesus se identificou como essa verdade. Então nós temos um caminho para seguir. Então ter boas referências, eu acho que essa é a grande dificuldade da nossa sociedade, porque as pessoas não têm mais referências, não têm mais critérios, não têm mais verdade, e tudo é relativo. Tanto que se você vai falar assim, o que é verdade para você é verdade para mim. Não, mentira. Essa mesa é da cor preta, essa mesa não tem uma outra cor. Né? Porque chegou um tempo que fica difícil de dizer que até a grama é verde, porque as pessoas não... Tem gente que contesta até isso hoje em dia, não acredita que a grama é verde, ela precisa... Isso. Tudo é relativo. Então, gente, é buscar boas referências. Eu acho que essa é a dificuldade. Até o simples da vida, né? As pessoas não estão tendo mais essa sensibilidade de viver, né? O simples, né? De uma abelha que pousa na planta e você vê que ali já é Deus, né? Então, tem um sentido, né? Tem um sentido, verdade. Tem um sentido. Eu acredito que pelo pessoal ali se movimentando, temos perguntas, né? É isso mesmo, direção?
Temos algumas perguntas. Logo após a pergunta, o Franco vai tocar uma música para nós. Então vamos lá, boa noite pessoal. Tem uma pergunta aqui da Samantha Souza, tá? Ela pergunta por que São José tem flores nas mãos? Acredito que ela se refere à representação da maioria das imagens de São José. Isso, é um lírio. Boa noite, quem fala é mesmo? É o Jailson, né? Não. Aqui o Jailson, a pergunta é da Samantha Souza. Um beijo, Samantha. Você falou quem fala, eu falei, a Samantha. Vamos Boa lá. noite, Samantha. Boa noite, Samantha. Obrigado pela pergunta. Temos, assim, duas explicações, mas tem uma que é a da igreja, né? Certo. Que o lírio que ele segura é a representatividade da inocência e da castidade e da pureza de São José. Então, ele foi uma pessoa pura, ele foi uma pessoa casta, ele foi uma pessoa que ele e Nossa Senhora optaram por viver o voto de viver a questão da virgindade dentro do casamento. Então, é a questão da pureza de São José, de não ter o interesse, de não ser uma pessoa que tivesse, assim, outras intenções e se entregou completamente a Deus. E aí tem uma história no proto-evangelho de Tiago que conta o seguinte, que essa história se chama proto-evangelho, tá, gente? É que a igreja não entende como oficial, mas se você procurar, você encontra essa história. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, não acredita, tá? Só estou contando porque existe. Que quando Nossa Senhora foi para escolher o seu marido, ela foi até o templo e o sacerdote pediu que se apresentasse vários pretendentes. E ali cada um levou uma vara, né? E colocou e entregou essa vara para o sacerdote. E depois de um tempo, o sacerdote entregou essas varas para quem era os donos e tinha entregado aquilo. Sim. Quando ele devolveu a de São José estava com um lírio, para demonstrar que ele havia sido o escolhido por Deus para ser o esposo dela. E quando a gente volta no Antigo Testamento, Moisés, quando ele teve que tomar uma decisão para escolher uma pessoa que estivesse à frente do povo, ele precisava de um líder, ele fez a mesma coisa. Precisava aparecer algum sinal para ele escolher o novo líder. E a vara de Arão, ela aparece com um lírio também no Antigo Testamento, para demonstrar a escolha de Deus para que ele estivesse ao lado de Moisés na liderança naquela situação. Então também tem uma confirmação do Antigo Testamento. Mas isso é uma versão que está no proto-evangelho. Quem quiser acreditar, acredita. A igreja não atesta esse evangelho, tá? Uma questão que acredita-se que um autor da época escreveu, mas isso está dentro da história. Mas é uma das histórias. Está dentro do que você tinha falado, né? Às vezes as pessoas ouvem alguma coisa como uma verdade que não é que seja uma mentira, mas assim, alguma coisa que é a igreja. Porque para mim, essa explicação que você está dando era uma explicação da igreja mesmo. Você entendeu? A do lírio na mão para a escolha dele. A da igreja mesmo é que aquele lírio ele tem um simbolismo para representar a pureza de São José e a castidade de São José, para demonstrar que ele foi uma pessoa que dedicou a vida inteira a Deus e que ele era uma pessoa que tinha um coração puro, né? Não tinha maldade. Essa é a explicação da igreja. E adoradores, só para uma reflexão, sabe? Olha como São José foi e é santo, né? Porque pensa nos dias de hoje, né? A sua mulher chegar e falar assim, pô, tô grávida. De Deus. Pensa, vocês, né, se colocam no lugar de São José, né? Ele levou a pensar e foi Deus mesmo que falou com ele, né, André? Antes de qualquer julgamento, ele, como o Franco disse, ele se recolheu, Ele né? se recolheu, Primeiro se cara. recolheu, deixa eu tentar entender Nossa, isso a grandeza dele, para cara. depois tomar a decisão, aí foi tanto que Deus interviu, né? Sim. Por meio dos anjos. Vamos lá pro canto, então, Bora, irmão? uma musiquinha? Vamos lá. Tem mais perguntas? Tem mais perguntas. Você quer responder agora ou quer responder Vai falando depois da que eu vou música? preparando aqui. Pode falar. Juntar as duas perguntas num contexto só, que elas é um pouco relacionada ao que você já vinha dizendo aí desde o início. A pergunta do Carlos, ela pergunta: o que a vida silenciosa e obediente de São José pode nos ensinar sobre liderança, família e fé em meio às pressões do mundo moderno? E juntando a isso, né, como os pais de hoje eles podem utilizar o exemplo de São José para educar os filhos? Boa pergunta, hein? A liderança de São José na Sagrada Família, a autoridade que ele tinha
não era uma autoridade humana, né? Porque às vezes a gente quer se impor com uma autoridade humana, através de grito, através de autoridade. A gente sabe que às vezes isso é muito próprio do homem. A nossa geração ela tem entendido um pouco mais desse sentido de ser mais flexível, mais maleável. Houve uma evolução, né? Isso, de outras gerações. Mas primeiro é preciso entender que essa autoridade de São José, ela vem do alto. O que é uma autoridade do alto? Jesus, quando ele falava, as pessoas paravam para ouvir, e porque a palavra dele tinha sabedoria, ou seja, era uma sabedoria do alto. Então eu acho que o que falta muito, às vezes, dentro das casas, é buscar essa sabedoria do alto e as palavras corretas, porque a gente sabe que no íntimo familiar, às vezes existem grosserias, às vezes um quer impor a sua opinião, e como um sabe o defeito do outro, e às vezes quando a gente pede essa sabedoria para Deus, primeiro a gente se desarma e a gente desarma o outro. Acho que para viver dentro de casa, essa autoridade de Deus ela é extremamente importante. Que hoje a principal dificuldade das pessoas é que elas nos deem atenção. Já pararam para perceber isso? Quando a gente está num lugar, seja numa aula ou quando alguém está falando, o celular ou a gente está disperso. Então, a escuta, a atenção, ela é algo precioso hoje em dia. E como é que a gente atrai a atenção das pessoas? Com o testemunho, né, de vida, que tenha coerência a minha fala com o que eu vivo, né? E depois essa questão da autoridade do alto. Quando você fala e foi Deus que falou, se o outro não quer escutar, paciência. Aí, você só foi um transmissor. Sim. Você foi um mensageiro. Dele, né? Qual foi a segunda parte da pergunta que eu esqueci? Desculpa. Essa que foi a segunda parte, né? Tá. O que os pais podem aprender com São José na criação dos filhos e sobre a vida silenciosa de São José. O que ele ensina Acho que você acabou respondendo tudo, né? A liderança, né, de família. Foi isso mesmo. Uhum. Então você respondeu tudo. Aproveitar que a gente já está aqui falando, a Samanta pergunta, São José morreu com quantos anos? Jesus tinha qual idade quando São José morreu? Vamos lá, ainda bem que eu li sobre isso. Tava demorando, só apareceu uma pegada. Samanta tava fazendo as perguntas pesadas, né? Não conhecemos a Samanta, não. Vamos lá. A Bíblia não nos relata nada sobre isso, mas a gente encontra alguns escritos de alguns padres da igreja. Quando eu falo padres da igreja e documentos ali da igreja primitiva, que eram os primeiros patriarcas, né? Aqueles que estavam ali. Então, existe uma dedução de que São José tenha morrido antes da vida pública de Jesus. O que é a vida pública de Jesus? Quando ele sai para anunciar e escolher os apóstolos, dos 30 aos 33, porque tem um vácuo na Sagrada Escritura, né? A gente vê que Jesus, acontece aquele evento no templo, que ele se perde com os seus pais, isso, e depois ele some por 18 anos, Sim. Até ele começar a vida pública. Então, essa dedução de alguns teólogos é que São José tenha morrido antes dessa vida pública de Jesus, porque a Bíblia não relata nada sobre isso. Então, ali, quando Jesus tinha mais ou menos 30 anos, vamos supor que São José tivesse 20, 22 anos quando Jesus nasceu. Então, a gente coloca mais uns 30 anos em cima. Então, para não ser preciso, vamos supor que ele tinha aí um pouco mais de 50 anos, né? 52. Né? Por aí. Então, é essa a dedução que é feita. Então, uma coisa meio parecida, tipo assim, sair para você aparecer, né? Para Jesus aparecer, né? Isso aí. Tudo legal. Acho que acabou as perguntas, pode seguir. Vamos, para cantar agora? Bora, vamos de música. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, e educou Salvador. Sou devoto de José. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, e educou Salvador. Sou devoto de José. Homem forte, silencioso, tão sensível, homem santo, em um sonho um dia Deus lhe revelou seu plano de amor e salvação de um Deus que se encarnou em nosso meio, meu irmão. E a partir daquele dia recebeu sua Maria do Filho amado de Deus Pai. Defendeu a salvação do mundo no silêncio, na castidade e firmeza de sua fé. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, e educou o Salvador.
sou devoto de José. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, me educou o Salvador. Sou devoto de José. Uhul, show de bola. Muito bom. Eu lembro o Dunga cantando essa música. Ele gostou, né? Canção nova, né? Da canção nova? Bacana. Ô, Franco, pra gente retomar o raciocínio aqui, falando ainda sobre o silêncio de São José, tipo assim, nenhuma palavra dita sobre por ele, né, na Bíblia, né, uma frase propriamente dita dele. E pra você, o que significa isso, o silêncio de São José? Então, a questão da renúncia que ele fez, da masculinidade dele, dessa questão para confiar no plano de Deus. São Paulo ele usa um termo no Novo Testamento, que em grego é kenosis, traduzindo para o português, significa esvaziamento. E a gente vê que boa parte, aliás, todos os santos, eles devem viver esse esvaziamento. O que é esse esvaziamento? É a pessoa abrir mão do seu propósito, daquilo que ela tinha como a sua vontade para a sua vida e viver o projeto de Deus. E diante desse projeto de Deus, a pessoa é como se ela fosse tirando dentro dela tudo aquilo que é dela, né? É como se você abre um armário da sua casa e vai tirando, vai deixando aquilo vazio. E é a mesma coisa no nosso interior. Autodomínio, projeto pessoal, sucesso, realização para que a vontade de Deus seja feita. É aquilo que o Pai Nosso nos ensina. Fazer a vontade de Deus na terra e também no céu. Verdade. Então ele viveu esse projeto de entrega, se esvaziou de um jeito que só cabia Deus dentro dele, o projeto de Deus dentro dele. Então imagina, é aquilo que a gente falou, o homem tem essa questão muito do orgulho, e naquela sociedade era mais difícil ainda, porque era totalmente patriarcal. Sim. O homem falava, o homem dizia, tudo aquilo que o homem designava era ordem e pronto. Então São José, ele opta por viver esse silêncio total daquilo que ele viveria como projeto dele para fazer a vontade de Deus de uma forma geral. Então esse silêncio de São José, a Sagrada Escritura fica claro para nos mostrar isso, que ele renunciou à sua vida, à sua masculinidade para viver o projeto de Deus. Quando eu digo masculinidade aqui, eu não falo da questão da sexualidade como masculino, né, como homem, mas assim da ideia do homem se impor naquela sociedade. Que ele tinha na família mesmo, né? E na sociedade. Então é nesse sentido. A masculinidade de São José e a vida dele como homem foi transformada como projeto de Deus. Sim, bacana. E traduzindo para os dias de hoje, né? Que a gente sabe, né? Que hoje se fala muito e escuta pouco. É exatamente o contrário, né? O que podemos aprender com o silêncio de São José, traduzindo para esses dias? Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas elas precisam o tempo inteiro aparecer, mostrar algo, mostrar que eu sou importante, que eu existo. Olha, eu estou aqui, eu estou fazendo alguma coisa. Tanto que a exposição das redes sociais ela nos mostra isso. Muito. Né? Que a pessoa, se ela fez uma viagem, ela tem que mostrar. Se ela comprou algo, ela tem que mostrar. Então, esse silêncio de São José nos mostra o quê? Que Deus ele deseja falar sempre conosco, primeiramente no nosso interior. E que essa ação interior ela tem um desdobramento exterior, né? Uhum. E isso nem sempre é fácil, porque as pessoas espiritualmente e interiormente elas estão vazias. Elas não têm nada dentro delas. Porque é como que batesse dentro delas e fosse um grande oco. Não tem conteúdo, não tem propósito, não tem sentido e, sobretudo, não tem a presença de Deus. Jesus mesmo já falava, a boca fala do que o coração está cheio. Verdade. Se o coração está cheio de projetos vazios, a pessoa não transmite Deus. Então, São José ele nos mostra essa questão de que é difícil renunciar a esse eu, né? Essa ideia de que os meus projetos, a minha vida, aquilo que eu entendo que é o correto para viver o que Deus tem para mim. Então, silenciar primeiramente para escutar Deus. Tem uma imagem na Alemanha que foi feita para demonstrar, através da arte, como Nossa Senhora teria ficado grávida de Deus, para explicar esse mistério humanamente. Às vezes a gente tenta explicar, mistério é mistério, já não é para se explicar, mas às vezes nós, como seres humanos, tentamos mostrar isso. Uhum. A ideia de uma sonda, de um cano que passa pelo ouvido de Nossa Senhora e é ligado ao coração. O que o artista quis demonstrar com isso?
que a palavra entrou dentro dela para que fosse carne. Então, a palavra de Deus, quando ela entra dentro de nós, ela quer nos transformar, né? Ela quer nos tornar divino, nós nos tornamos parte de Deus. Por isso que existe o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é aquele lugar que a gente entra com parede, que a gente vai lá e faz nossas orações. Aquilo lá é um templo, um recinto onde a gente se recolhe. Mas a igreja de Deus somos quem? Nós que estamos reunidos aqui nessa noite, nós somos a igreja. Verdade. Você é a igreja, você é a igreja. Somos templos de Deus. Isso, então, através da palavra, a palavra entra pelo nosso ouvido e ela tem que se tornar carne também na nossa vida. Mas hoje em dia as pessoas não conseguem mais escutar. Você pode sentar no domingo na missa e passar as 3 leituras, faz um teste. Coloca alguém na porta da igreja. O que falou a primeira leitura? O que falou a segunda leitura? A palavra, ela não está mais entrando. As pessoas não conseguem mais silenciar. Muitas das pessoas que estão sentadas ali estão viajando, com a cabeça longe, pensando no trabalho, pensando na família. Né? Então as pessoas, o silêncio não é só fechar a boca, é conseguir se recolher realmente e dentro de si você escutar Deus. E Deus fala pela nossa consciência, Deus fala pelos sonhos. Por que São José conseguia escutar Deus pelo sonho? Porque certamente ele era uma pessoa que estava com o coração em Deus. Prestando atenção. As pessoas dificilmente hoje em dia conseguem silenciar. Muita agitação, muito barulho, não consegue mais ficar dentro de casa assim, ter uma TV ligada com alguma coisa, com fone no ouvido. A gente não consegue mais parar, né? Vamos respirar, vamos sentir, vamos deixar Deus falar. E acho que é a principal dificuldade hoje em dia. É dentro do que você falou, né? A atenção, né? Onde que está a tua atenção, né? Qual a importância da espiritualidade no trabalho de São José? É no trabalho em que sentido? Com a família ou na vida deles? Na vida dele. Na vida dele. Espiritualidade. Isso. A igreja, ela tem 3 termos para explicar a espiritualidade de qualquer pessoa, né? A via purgativa, via iluminativa e via unitiva. O que significa isso? Só chega a via unitiva os santos. É uma pessoa que realmente ela se uniu a tal ponto com Deus que nada mais atrapalha a vida dessa pessoa. Santa Teresa, ela usa uma outra linguagem. Ela escreve o livro do castelo com umas 7 moradas, né? E aí a pessoa vai evoluindo a cada morada que ela está mais próximo de Deus. Padres que são místicos e que trabalham na área da espiritualidade falam que a maioria das pessoas, dos fiéis, morrem na via purgativa. O que é a via purgativa? A pessoa ela ainda está tentando se desapegar dos seus pecados, da sua vida de dificuldade, dos seus vícios, para entrar na via iluminativa, que você começa a ser iluminado interiormente para entender o que Deus quer para a sua vida. Mas a maioria das pessoas, nós, meros mortais, morremos na via purgativa. São José não, ele chegou a essa via unitiva. Ele era tão unido com Deus que nada separava. É aquilo que eu falei para vocês. Deus não colocaria do lado de Nossa Senhora qualquer um. Sim. Então ele foi essa pessoa que viveu essa via unitiva. Ele estava unido a Deus de um jeito que ele não se separava mais. Então, estando próximo de Deus, São José não tinha mais outra meta na vida a não ser fazer a vontade de Deus. Então a espiritualidade dele, tanto que a gente vê na época, ele cumpria todos os preceitos, ele apresentou Jesus no templo. Essa viagem que Jesus se perde, quando eles vão, eles estavam cumprindo um preceito da religião da época, então era um homem que vivia a sua religiosidade intensamente com Deus. Então São José, ele era um homem que vivia uma espiritualidade de união intensa com Deus. Essa união, ela era inquebrável, porque ele já se uniu, é uma união de alma. Então São José não tinha outro propósito nessa vida a não ser fazer a vontade de Deus. Não se deixava levar por instintos, pela sua vontade humana, por avareza ou vaidade ou qualquer coisa do tipo assim. Ele acabou matando, né, aquelas suas próprias vontades para viver a vontade de Deus, né? Então, muito profundo isso, né? E Franco, continuando, né? Como transformar o trabalho cotidiano em caminho de santidade? A gente sabe que a nossa vida é muito corrida hoje em dia, né? Sim. Eu acredito que cada um de vocês que estão aqui trabalham, ralam bastante para poder pagar os boletos, para poder
conseguir ter uma vida confortável com a sua família. E às vezes a gente cai tanto na correria que a gente não consegue enxergar Deus no meio do nosso dia. Cara, e quando às vezes acontecem algumas coisas assim, a gente entende e Deus fala, ó, eu tô aqui. E como é bom quando acontece isso. E Deus me dá umas chapuletadas às vezes assim. Às vezes, sei lá, você tá na correria do dia e no meio do dia alguém te fala alguma coisa, ou você tá fazendo alguma coisa no seu trabalho e você fala, Deus tá aqui. Ou você tá fazendo alguma coisa que você fala, puxa, me envergonho de ter feito isso, porque eu como cristão não posso agir assim. Sim. Na raiva, na agressividade, no nosso instinto. Então, São Bento, ele, na regra dele, ele ensinou uma regra para as pessoas que viviam a vida religiosa com ele, que era o ora et labora. O que é isso? Uhum. Enquanto eu oro, eu trabalho. Enquanto eu trabalho, eu oro. Então, dentro do meu trabalho, eu estou fazendo um oferecimento a Deus. Lá no meu trabalho, sei lá, com aquela situação difícil, com aquelas coisas que às vezes eu não gosto de fazer, ou aquelas pessoas que estão do meu lado, eu tenho que oferecer aquilo para Deus, e Deus vai se agradar disso. Uhum. Porque aquela matéria-prima que eu estou recebendo com aquela situação que é mais difícil para mim é o que vai alegrar Deus. São Paulo não fala daquela coisa de eu completo na minha carne, com a minha vida, o sofrimento que faltou à cruz de Cristo. Sim. Então, o meu sofrimento como igreja naquele momento está sendo aceito por Deus. Eu sou o corpo de Cristo, lembra aquilo que a gente acabou de falar? Eu sou igreja, ali eu sou Cristo dentro daquele lugar. Às vezes não tem ninguém ali. Às vezes você olha e fala assim, meu Deus, esse ambiente só é pura treva, é pura escuridão, não tem nada aqui. Você está ali. Você é a luz daquele lugar. E Deus espera de você. E no meio das trevas só se enxerga o quê? Se tiver uma fagulha de luz, né? Um fósforozinho que se acendeu, aquilo é luz. Então, São Francisco conta que nos escritos dele, que todos os dias ele levava os freis para a praça e eles faziam um momento de evangelização. Todo dia, numa praça lá onde tinha um conventinho perto. Aí teve um dia que ele saiu com os freis e naquele dia São Francisco, quando chegou na praça, deu uma ordem, falou assim, hoje vocês não vão falar nada. A gente só vai andar aqui, vai cumprimentar as pessoas e vamos voltar para casa. Aí teve um frei que ficou muito revoltado. Chegou no convento e falou, como, Francisco? A gente foi pra praça, a gente não falou de Jesus, a gente não falou de ninguém hoje. Como é que o senhor dá uma ordem dessa? Ele falou, há vezes que o nosso testemunho fala mais que as nossas palavras. O que adianta, às vezes, você ficar com uma Bíblia num lugar público falando, ou no ambiente de trabalho julgando pessoas que fazem coisas erradas, falando mal das pessoas, se o teu testemunho não é coerente? Agora, se a pessoa vê você chegando no trabalho todo dia, sabe que você é uma pessoa honesta, você cumprimenta todo mundo, você é uma pessoa generosa, quando tem uma oportunidade de você fazer uma coisa errada, você não faz, sabe que você é fiel à sua esposa, sabe que você é católico, às vezes na hora do almoço, você abaixar a cabeça, reclinar a cabeça e fazer o sinal da cruz, abençoar o teu alimento, se uma criança ou se alguém de longe está vendo isso, olha, tem um católico aqui, o cara está abençoando a comida dele. Gente, tem gestos que gritam mais do que palavras. Verdade. Essa pessoa, o dia que ela estiver passando por alguma dificuldade, pode ter certeza, porque eu já falo que isso aconteceu comigo. Quando em lugares que eu trabalhei. Você é da igreja, né? Puxa, eu tô passando por um momento difícil assim na minha vida e tal. O que você pode falar pra mim? É a hora que você senta o pé na porta, e começa a falar de Jesus. É a oportunidade que você tem. Olha, Deus te ama. Toma um rumo na sua vida, olha, o que você está fazendo não está certo, o que você precisa? Vamos numa missa, vamos num grupo de oração, essa palavra, leva para um padre. O teu testemunho, ele às vezes é mais importante do que as suas palavras, e eu já percebi isso algumas vezes na minha vida. E muitas vezes eu também já fui contra testemunho com algumas atitudes que eu fiz, porque às vezes a gente fala. E Jesus fala, né, aquele que não der testemunho que amarre uma pedra com uma corda no pescoço e se lance ao mar, porque o contra-testemunho ele traz uma imagem feia para a igreja, para nós, mas se a gente é testemunho, Deus faz a diferença na nossa vida. Quando você fala contra-testemunho, o que significa? Às vezes quando você está conversando com alguém, não está bem naquele dia, trata a pessoa mal, faz alguma coisa que machuca a pessoa, ou você
Sem querer, solta um palavrão. Fala um palavrão, justamente. Ou você tá ali com alguém, fala alguma coisa que não é da doutrina da igreja. Contra-testemunhos são todas essas situações e às vezes a gente acaba, infelizmente, fazendo isso, né? Eu até tenho um aqui. Eu vou caminhando, né? Desço na estação da Moca lá, né? Eu vou caminhando e ali é 2,5 km até o meu serviço. Mas é bom que eu vou rezando. E eu tava lá, pus uma musiquinha, falei, hoje eu vou pôr uma musiquinha, eu vou rezando. Tô atravessando na faixa e o carro quase me pega. Aí eu falei, Zé! Aí depois eu voltei, Senhor Jesus! Aconteceu exatamente isso comigo. Aí eu falei, Senhor, eu sou da igreja, pai, me perdoe. Né? O trânsito dá contra-testemunho. Sim. Então, Franco, às vezes, que nem você falou, a gente tem que até nesse momento que você tá certo, você tem que pregar o evangelho, né? Você tem que, Deus abençoe essa vida. Cara, e seguir, né? Eu conheci um padre que ele falava assim, que ele conhecia a vida espiritual de uma pessoa do jeito que ela fecha uma porta. Caramba. Ele falava, porque ele falava que uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila, ela fecha uma porta com mansidão, com tranquilidade. Uma pessoa que vive correndo, uma pessoa que tem uma vida agitada, bate porta, entendeu? Ele falava que conhecia as pessoas assim. Meu Deus. Demonstra muito. É um tapa, hein, gente? Não, porque e é a pura verdade, né? O que o Franco tá falando, porque às vezes a gente tá tão alvoroçado, tão, né, raivoso, a gente não deixa Deus agir. Exatamente. E não acaba sentindo Deus também, né? Como que você vai transmitir para as pessoas, né? Eu me coloco nessas situações, né? Mas imagino vocês, adoradores aí, que passaram por alguns momentos desse, né? Então vamos, né, recuar um pouco, né, Franco? E deixar Deus agir na gente. Com certeza. Se policiar, né? Se policiar. Como você tá falando desses movimentos, chegar no trabalho, agradecer, sei lá, uma oração de manhã, ou antes de entrar no trabalho, antes de iniciar o trabalho. Abençoar o alimento, ajuda, né? Abençoar o alimento. Sim, uma vez eu tava no trem, acho que eu tava lendo um livro, acho que era o livro de Santa Cecília na época. Do nada tinha uma mulher do meu lado, e ela começou a ficar olhando, cara, e aqui tava me incomodando já. Aí teve uma hora que ela começou a chorar. Aí ela pegou e falou assim, eu posso falar com você? Eu falei, pode. Ela falou assim, é porque eu tô afastada da minha comunidade, que eu tive umas brigas lá, eu briguei com todo mundo, briguei com os líderes da comunidade, e já tem um tempo que eu tô com o coração fechado, e eu vi você lendo esse livro, eu consegui ver algumas palavras que você estava lendo aí, vi que você é católico, e me deu uma saudade, uma vontade de voltar para a igreja e tal. Aí foi uma coisa rápida de 3 estações, foi uma coisa muito rápida, né? Eu mais escutei ela do que falei. Aí eu falei, não, volta, meu, a gente, o ser humano é um ser que erra, vão te acolher, a igreja é um grande hospital para acolher as pessoas nessa condição. Não falei muita coisa, cara, mas você vê, eu tava lendo um livro no trem, e isso mexeu com a pessoa. Cara, nunca mais saiu da minha cabeça, meu. Muito lindo. E essa pessoa vai lembrar de você por muito tempo. Entendeu? É aquela coisa que fica gravada na cabeça da pessoa. Quando ela vai seguir uma outra situação lá, ela vai lembrar desse momento e talvez se direcionar. Verdade, irmão. Franco, vamos lá. O que José ensinou na vida simples a Jesus em Nazaré? Um dos mandamentos da lei de Deus é honrar pai e mãe, né? Sim. Agora você imagina, Jesus, ele era o próprio Deus. Então, Deus não tem o que aprender, Deus é a fonte da sabedoria. Só que a igreja nos ensina que Jesus era o próprio Deus, só que ele também foi 100% homem. Então, viveu o processo humano da idade da razão, cognitiva de aprender, passou por tudo isso. Então, Deus também escolhe o próprio pai. Na verdade, São José opta por ser o pai de Jesus, mas Jesus escolheu ele primeiro, porque Jesus queria que ele fosse o pai dele. Geralmente, a gente, quando tem um filho, a gente escolheu a esposa, o filho vem por uma condição de uma estrutura que a gente vai montando na nossa vida. Aqui o processo é contrário. Jesus escolheu o próprio pai, então ele escolheu uma pessoa especial por quem ele queria ser educado. Sim. Então, Jesus, ele tem os ensinamentos de São José. São José é um homem justo, piedoso, porque quando a Bíblia fala de justo,
não é só na questão moral, que ele era honesto, que ele vivia a sua moralidade 100%, que ele era santo, ele vivia os mandamentos, ele vivia os preceitos religiosos. Então São José ensinou tudo para ele. A questão religiosa, a questão do trabalho que eles faziam ali, que a gente já falou de artesão, né, ligado à marcenaria, toda essa questão. Então Jesus foi obediente, ele sabia que ele precisava honrar São José. Então até quando eles chegam no templo e Jesus está lá, Jesus não é como essas crianças birrentas de hoje em dia que fala, eu tava aqui, tipo assim, me deixa aqui, pai. Não, Jesus ele tem um discurso de obediência, de respeito. Olha, eu estava aqui na casa do pai e tudo, e respeito vocês, e espero que vocês entendam. E a educação de São José era tão boa que Jesus ele não estava perdido em outro lugar da sociedade. Ele se perdeu no templo. Ele estava na igreja. Hoje em dia tem pai que não sabe onde o filho está, e a gente nem sabe onde a criança está, o que ela está fazendo de errado, né? Santo Tomás de Aquino diz assim, que quem educa um filho na questão religiosa nunca vai ter que buscar o filho num presídio ou numa cadeia. Se você realmente ensinou os valores e a criança aprendeu. E Jesus aprendeu. Jesus ele estava perdido no templo, ele não estava fazendo outras coisas erradas. Então realmente ele foi obediente e ele viveu um dos mandamentos da lei de Deus. Ele honrou seu pai e a sua mãe, ele obedecia a eles. E Jesus também, né, pra você ver como ele foi humilde, né? Ele poderia muito bem, mas foi lá, explicou, né? Não, parecido com zelo. Educação e zelo, né? Parecido com o que o Franco falou, né? Não deu o showzinho porque, vocês estão vindo aqui me cobrar. Falou, não, eu estou aqui cumprindo a minha missão, entendeu? Na casa do pai. E a gente tem que pensar que a gente falou do esvaziamento de São José, né? Mas teve o esvaziamento de Jesus também, para você ver como a Sagrada Família tem essa questão da presença de Deus ali dentro. Se São José teve que renunciar a muitas coisas para ver a vontade de Deus, Jesus também teve que renunciar a muitas questões, porque ele teve que obedecer a São José, ele teve que escutar. Exato. Então houve um esvaziamento das duas partes. Sim. Porque de certa forma, não que São José ensinou Jesus, porque ele é Deus, mas ele é Deus e era homem, ele tinha que formar um intelecto de um homem ali, né? Até na vida artesã, a consciência dele. Exatamente. Verdade. André, como a gente tem um músico aqui, né? Hora de música. Isso. À vontade aí. Vamos lá. À vontade. Tem mais alguma pergunta? Vai vendo aí enquanto eu vou. Boa. Teve algum momento na sua vida em que José teve uma presença marcante, né? Pergunta da Thaís. Um beijo, Thaís. E aí aproveitar também, já surgiu aqui outra pergunta da Magali. Qual a história do cordão de São José? Vamos à primeira pergunta. Eu falei no começo, né? Acho que talvez ela não estava no começo da live. Do meu testemunho com São José. Que eu, quando fiz a transição da vida religiosa para voltar à vida secular, tive uma experiência com São José que eu fiz uma oração pedindo a ele a graça de ser um provedor, de poder ser um pai de família, que ele me desse todas as condições, que na época eu já estava namorando com a minha esposa e queria reconstruir a minha vida. E São José me concedeu essa graça, né? De voltar ao mercado de trabalho, de me encontrar como ser humano, de me sentir bem na sociedade. E eu pude sentir esse toque de São José. Porque quando a gente fala de São José, ele tem um lugar muito especial na igreja, né? Porque a Deus nós damos o culto de latria, né? A Nossa Senhora nós damos o culto chamado de hiperdulia, que é um culto que é mais do que a dulia que nós damos aos santos, que é um culto de veneração, que não é adoração também. Mas quando a gente fala de São José, é um culto de protodulia. Então São José, se a gente pudesse fazer uma hierarquia do céu, Deus, Nossa Senhora, São José e os santos. Então os santos, São José, ele tem uma diferenciação dos santos, no sentido de que nós recorremos a ele tem uma proximidade maior de Deus. Nós chamamos esse culto de protodulia, né? Os protestantes, eles falam que nós temos um culto de latria, que seria um culto de adoração. Culto de latria nós só damos a Deus. Eles não conseguem entender isso. Porque o culto de dulia, que é um culto de veneração, nós só damos aos santos, a São José e a Nossa Senhora. Mas quando a gente fala de hierarquia de céu, é Deus, Nossa Senhora, com o culto de hiperdulia,
que ela tem essa proximidade por ter sido a mãe do Salvador, tem essa importância na encarnação. São José, proto do Lia, é o Santos do Lia. Então São José ele tem essa questão. E eu não sabia dessa questão. Foi me preparando, estudando para aqui o podcast, que eu entendi isso, eu não sabia. Porque, para vocês verem, tem coisas dentro desse baú riquíssimo da igreja que a gente não sabe. Sim. E quando a gente busca, cara, a gente fica fascinado. Por isso que eu falei para vocês que eu lembrei dessa questão, que eu tive isso com São José, me preparando para cá. É tudo Deus que vai nos fazendo entender esse quebra-cabeça. Então, essa questão de São José, saibam, gente, que ele, por ele ter obedecido muito Deus aqui na Terra, ele tem uma autoridade no céu muito grande. Então, assim, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais quando vocês entrarem outra pergunta, mas Santa Teresa d'Ávila dizia que tudo que ela pediu para São José, tudo, de questão física e questão espiritual, São José nunca negou para ela. Nunca. Vocês terem, Santa Teresa é uma mística da igreja, tinha visões, tem um papel importantíssimo na reforma da igreja, quando acontece a questão do protestantismo, Lutero ali no século XVI. Sim. Então, a mulher era entendida, né? Então, ela diz que São José pede pro homem, porque ele tem uma autoridade lá em cima e vocês não vão se decepcionar. Agora, a questão do cordão de São José, gente, eu sou ser humano, eu não sei de tudo. Sinceramente, eu vou ficar devendo essa resposta. Foi novo pra mim também, porque eu pesquiso sobre São José, viu? Essa eu não sei responder. Quando você falou, Josefologia, Josefologia. Né? Aquela coisa, eu tava vendo, tem um padre que ele vai ministrar um curso a respeito de Josefologia. O nome do curso é até Por que Precisamos de São José, o que ele vai ministrar lá. E é bacana ele tava fazendo uma introdução ao curso, né? E é bacana a resposta que ele dá só na introdução. Ele pede que a gente vá na Bíblia, porque tem muita coisa sobre São José. A gente sabe, assim, de pouquíssimas coisas, né? Até porque ele não fala na Bíblia. Mas é muito rica a história dele. Né? E aí, assim, ele tratando em miúdos, o que ele fala é que hoje a gente sabe que a guerra contra o inimigo é na família, é a família que ele tá atacando, né? Isso. E quem melhor para proteger a família do que São José. Entendeu? E aí dentro do curso ele vai ministrando isso aí. Verdade. O que eu sei do cordão de São José é que ele é uma piedade popular, tá? Que as pessoas fazem para viver algumas questões, alguns propósitos que tem ali, algumas orações. Mas eu não sei dizer quais são esses propósitos, quais são essas orações. Mas é uma piedade popular, tá? Essa eu vou ficar devendo porque como eu nunca fiz, então eu não sei. E confesso que eu estou mergulhando nesse mundo josefino há de uns tempos para cá. Eu não tinha, assim, apesar de ter sido religioso, não vou mentir, não tinha uma proximidade muito grande com São José. A gente geralmente é mais próximo de Nossa Senhora, alguns santos de devoção. Mas é fascinante, realmente, a devoção a São José. Muito bom. A pergunta minha agora, tá? Você falou que São José, ele vem da linhagem de Davi. Isso. Então, a gente poderia pressupor que ele teria uma prerrogativa social, né, de vir de uma família de um rei, né? Certo. Na sua opinião, você acha que foi um plano de Deus São José ter se tornado uma pessoa comum e humilde para Jesus nascer em uma família humilde? Ou foram questões sociais da invasão romana que levaram São José a se tornar uma pessoa comum, mesmo sendo da linhagem de Davi? Vamos lá. Quando a gente começa a fazer uma investigação no Antigo Testamento, o Messias que viria, ele deveria vir, conforme os textos da Escritura, da linhagem de Davi, tá? Por que ele deveria vir da linhagem de Davi quando a gente começa a estudar o Antigo Testamento? Davi, ele é um rei que ele é admirado pelos judeus até hoje, tanto que o símbolo do judaísmo é a estrela de Davi. Então, ele foi um rei que foi símbolo para os judeus. Então, sendo um símbolo para os judeus, de rei, de reinado e de exemplo, ele fez algumas coisas erradas, mas para os judeus, ele é um símbolo de rei. Então, eles esperavam que esse Messias viesse para ser um rei que fosse inspirado por Davi e fosse melhor até que Davi. Então, por que as pessoas não entenderam até quando Jesus vinha? Estou fugindo um pouquinho do assunto, mas é porque faz parte. Se esperava que viesse um rei poderoso, um rei com um poderio militar enorme, talvez uma pessoa rica, e que chegasse e dominasse o pedaço. Sim. A gente sabe que Jesus não vem assim.
ele vem humilde, ele não consegue nem ter um lugar para nascer, de tão difícil que era a situação, porque eles tiveram que ir para Belém por causa do censo, né? Então, o que acontece? Jesus, ele deveria vir da linhagem de Davi, porque ele era o Messias esperado. Jesus morre na cruz, um dos crimes que ele é acusado é porque ele se passou pelo Messias. Eles não conseguiram acreditar que Jesus era o Messias, porque como que o Messias seria uma pessoa pobre, uma pessoa que não tinha condições, não tinha onde reclinar a cabeça? Então eles esperavam um rei poderoso, um rei rico, e Jesus era esse rei que veio numa outra condição. A autoridade de Jesus não era uma autoridade terrena, era uma autoridade celestial. Uhum. Então, o rei tendo que vir da genealogia davídica, ele teria que vir da genealogia davídica do pai e da mãe. Aí a gente para pensar, mas espera aí, Jesus biologicamente não é filho de José. Sim. Como que, então, ele pode ser da linhagem de Davi? Nossa Senhora, sim, ela também era da linhagem de Davi, e São José também é. Então a gente entende o quê? Que pela parte biológica, ele é dessa linhagem davídica de Nossa Senhora, e pela parte da legalidade, ele herda isso de São José. Então, a promessa da Sagrada Escritura se cumpre. Vários textos do Antigo Testamento dizia: o Messias deverá ser da linhagem de Davi. E Jesus cumpre isso, tanto pela parte da legalidade de São José, quanto pela parte biológica de Nossa Senhora. E isso é promessa que os judeus acreditavam. Eles não conseguiram entender e não entendem isso até hoje. Sim. Mas a comunidade cristã que surgiu, a Igreja Católica e os cristãos que existem até hoje, conseguiram enxergar que Jesus é esse Messias, tanto que nós estamos aqui mais de 2000 anos falando dele. Verdade. Muito bem explicado. Muito bem explicado. Tem mais? Tem mais algum ou a gente vai cantar agora? Consegui responder? Era isso aí? Então vai de música. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. E o importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado, um por um ele afagava e perguntava quem fizera estripulia, e mamãe nos defendia, e tudo ao pouco se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Você que está em casa, escuta essa parte agora. Correu o tempo e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, onde tantos não a têm. Agora falam do desquite ou do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos
seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chama isso de utopia. Eu a isso chamo paz. Muito bom. Que música linda, você é louco. Bonito demais. Bonito demais. Ô Franco, São José para os homens de hoje. Você até já falou sobre a masculinidade dele, mas fala pra gente, São José pode ser um modelo de masculinidade cristã? Pode sim. Eu acho que para nós católicos ele deve ser esse modelo que nos impulsiona, que nos faz encontrar o equilíbrio. Nosso Senhor fala em uma determinada passagem do Evangelho que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno dele. E nós sabemos que uma pessoa que se casa, ela constitui o matrimônio na igreja e ela tem filhos. Existem situações que no dia a dia são pesadas. Não vamos ser hipócritas nem mentirosos. O matrimônio, ele é um ambiente onde o esposo e a esposa têm que santificar. Os dois devem viver renúncias, né? Tanto que a gente casa para fazer o outro feliz. E como é difícil quando a gente vê uma briga dentro do casamento, vê situações, porque a gente quer defender o nosso posicionamento e a pessoa está defendendo dela. E a gente percebe que sempre quando a gente abre mão, que a gente vive aquilo que São José viveu, o esvaziamento que ele viveu para aceitar a condição de Deus, as coisas tendem a melhorar dentro das nossas casas. Sim. Por quê? Porque já não é o meu eu que está ali em primeiro lugar, que está dando direcionamento, mas é Jesus que está falando dentro de mim e fazendo que eu viva o plano de Deus para a minha vida. E viver esse esvaziamento, colocar essa mão no arado, que às vezes a mão ali naquele arado, aquela coisa que fica na grade, na roça, que às vezes a gente se machuca, né, se corta o arado, é isso. E às vezes dói quando a gente aperta, mas quando a gente vai tirar aquilo também, vem uma outra dor, sai o sangue, inflama. Então quando a gente coloca a mão no arado é para colocar para sempre e viver para sempre aquele voto. E essa questão do para sempre no matrimônio, a gente não vive mais pelas paixões, pelos sentimentos. É preciso entender que a relação, ela amadurece. Aquela primeira vez que você conheceu a sua esposa, que ela ainda era sua namorada, que o coração batia forte quando ia falar, que ia se declarar, já não é a mesma relação que se tem depois de 10, 20, 30 anos de relacionamento. Aquela relação, ela vai mudando. Ela cresce, você cresce em sabedoria. Um só de olhar para o outro já sabe o que o outro está sentindo, se o outro está mentindo, se ele teve um dia bom ou não. Aquele dia que você chega em casa que é mais próprio do homem. Minha esposa, a gente brinca muito sobre isso. Ela chega em casa, ela quer falar do dia dela. Ela quer contar cada detalhe, ela quer contar cada situação. E nós, como homens, nesse momento, a gente tem que assumir o São José dentro de casa. Escutar, ser paciente, aconselhar. Aí ela pergunta assim, como foi o seu dia? Eu falei, foi tudo bem, normal. Normal. Como assim normal? O homem já é mais prático, né? O homem já resolve as coisas. A mulher não, ela quer conversar. Quer soltar tudo aquilo, ela quer desabafar. E nessa hora a gente tem que entender que o nosso papel de complemento, a nossa masculinidade, elas querem encontrar essa segurança na gente. E a gente vai encontrar essa docilidade que nós não temos, que a gente precisa nelas. Né? Que esse lado mais bruto nosso de não querer falar. Por que não falar? Por que não dizer o que aconteceu? Sim. Por que não abrir o coração e entregar? Ser menos prático? Porque às vezes nós homens, se a gente pudesse, a gente não precisaria de nada. A gente vai lá e faz. Mas por que a gente não pede uma ajuda? Vem aqui, senta do meu lado, vamos decidir isso. Vamos conversar sobre isso. Se esvaziar. Então, assumir esse São José é esvaziar o nosso lado do orgulho, da praticidade, de ser muito autossuficiente. Dentro de casa, pensar em São José. O que São José fez o tempo inteiro?
Ele foi escolhido. Nós somos escolhidos para estar com as nossas esposas, não fomos? Só que a gente, além de escolhido, nós temos que ser eleito. Como que é eleito? São José foi passando prova por prova para sendo confirmado. É como se fosse um carimbo que você vai recebendo, né? Passei na prova de hoje. Pá. Passei nessa questão, fui paciente, fui acolhedor, fui amoroso. A gente vai sendo confirmado. Nós somos eleitos para viver com a nossa esposa, mas a gente precisa ser confirmado dia a dia, porque senão é assim que a relação vai acabando. É assim que a gente vai minando o matrimônio, minando as nossas famílias. E assim com os filhos. Sim. Tem pai hoje em dia, por que muitas vezes tem criança que começa a namorar cedo, adolescente, ou começa, infelizmente, a entrar no mundo das drogas, que isso é muito normal hoje em dia? Porque não senta mais no colo do pai. Porque não sente o cheiro do pai. Porque não sente o calor humano do pai. Que o pai não senta ali do lado para perguntar como foi seu dia na escola, como que está sendo a sua vida, escutar a criança. Aquele lado de São José, de ter acolhido Jesus em todos os aspectos. Acolheu Jesus no momento difícil na noite de Belém. Tem pai hoje em dia que acha que é só dar dinheiro e tá tudo resolvido. Não é assim, cara, não é. Não é só ser o provedor. É uma parte importante? É, mas pai é muito mais que isso. É conversar, é educar, é ensinar bons valores. Porque senão a gente não vai estar cumprindo esse papel de São José de protetor dentro das nossas casas e dos nossos lares. É um assunto muito difícil de se falar hoje em dia, mas é um papel que Deus confiou a cada um de nós quando nos colocou dentro de casa, líder das nossas casas. Sim. Verdade. Eu nunca tinha ouvido essa frase que você falou do arado, né? Quando você colocar a mão no arado, não olhe mais para trás. Inclusive, quando você falou, eu não entendi nada. Mas aí no decorrer da coisa, faz muito sentido com o casamento, né? Sim. Você casou, pôs a mão no arado, não olha mais para trás. Agora é a vida daqui para frente, né? Sim, tanto que a festa, não sei se vocês percebem isso, na quaresma não se canta o Glória, não tem nenhuma festa, não tem nada. Qual é o único dia que a igreja canta o Glória? Qual é o único dia que a igreja abre mão da penitência? Quem está fazendo alguma penitência, hoje a pessoa pode quebrar porque é uma solenidade da igreja, hoje se canta o Glória, é o dia de São José. São José é essa primavera no meio da quaresma, né? Porque a quaresma é esse tempo mais introspectivo, que a gente fica mais silencioso, dá uma aparência assim de uma certa melancolia, até de tristeza, porque a gente olha para os nossos pecados, para as nossas penas. São José é essa primavera, essa esperança no meio da quaresma, bem próximo da Semana Santa, porque para nos mostrar o quê? Que ele foi fiel até o fim. E se ele foi, a gente também pode. Sim. São José é esse exemplo, esse farol dentro da quaresma que nos fala, a Semana Santa está chegando. Nós vamos entrar com Jesus em Jerusalém, nós vamos com Jesus até o Calvário, e São José é essa seta. Se ele conseguiu, nós também conseguimos. Ele é essa grande seta no meio da quaresma para nós. Sim, bacana. E aí dentro disso que você falou, né, de tudo que o homem precisa ouvir, tal, não sei o que, a mulher, tal, o que os homens de hoje podem aprender a responsabilidade com a responsabilidade que São José teve com a família dele? Tem algumas imagens de São José que, desculpa falar, alguns artistas às vezes acabam errando, perdendo um pouco a mão. Ou porque faz São José um pouco mais afeminado, ou porque faz São José um pouco mais brutão, aquele homem alfa, né? São José, ele é a justa medida de Deus, ou seja, onde está a justa medida de Deus? No equilíbrio. São José é um cavalheiro, né? Como eu falei para vocês, aconteceu toda aquela situação da gravidez de Nossa Senhora, e ele poderia ter sido um brutamonte, ele poderia ter sido um grosseirão e ter agido de uma outra forma. São José é esse homem que deixou a vida dele ser transformada por Deus, e ele abriu mão de convicções pessoais para poder direcionar a sua vida e o seu exemplo na sua conduta e nas suas escolhas. Então, ele é esse modelo para nós sabermos por onde nós devemos seguir. Porque no dia a dia, gente, a vida ela é cheia de encruzilhadas, né? Como São José teve várias. E o nosso desafio é quando vem aquela tentação de falar assim, eu vou seguir pelo caminho mais fácil, eu vou tomar a decisão que não é tão dolorosa. Já perceberam que quando a gente toma uma decisão, foge de uma decisão importante na nossa vida e quer ir pelo caminho mais fácil, quando chega lá na frente a gente quebra a cara e às vezes você tem que voltar tudo, se recompor, se curar e reestruturar a sua vida e seguir um caminho. Então, quando Deus tem um plano para nós, quando Deus quer algo para a nossa vida, não adianta
a gente querer tomar decisões mais fáceis. São José foi o homem que fez as escolhas difíceis e as escolhas que precisavam ser tomadas. E ele não teve medo de tomar essas decisões. E às vezes o que falta muito para as pessoas, e vejo para os homens, é essa questão de se entregar completamente. Porque às vezes a gente sempre tem as nossas reservas. O que são as nossas reservas? São as minhas convicções pessoais, são os meus planos. Eu não vou... por exemplo, acontece muito com casais jovens hoje em dia. Eu vou deixar para ter um filho quando eu comprar um carro. Eu vou deixar para ter um filho quando eu tiver minha autonomia financeira. Eu vou deixar para faculdade. Já escutou discurso de uma pessoa que foi fazendo isso e chegou um tempo que não deu mais? Eu já escutei e é triste. A pessoa fracassou, porque na verdade ela construiu palácios para ela construiu reinados para ela, mas quando foi o tempo para vivenciar o que era o projeto de Deus para a vida dela, foi tarde demais. A pessoa pode ter qualquer coisa, mas ela já não pode ter um filho. Sim. E Deus queria que a pessoa tivesse um filho naquele momento da vida dela. Depois não teve mais condições. E outras coisas na vida também, que às vezes a gente fala, vou fazer algo que é meu agora nesse momento, depois eu faço isso que Deus está me pedindo. Gente, é terrível esse tipo de coisa, porque as pessoas que usam desculpa para não ir para a igreja ou para construir sua vida em Deus, essas pessoas que não tem tempo, essa pessoa nunca vai ter tempo. Já perceberam que as pessoas que trabalham na igreja ou as pessoas que fazem alguma coisa, geralmente são pessoas que têm muita coisa para fazer? Sim. Eu aposto que cada um de vocês tem muita coisa para fazer e vocês estão aqui hoje à noite. E a gente espreme, a gente tira daqui e a gente transpira e dá quase o sangue e fala, Senhor, tô te ofertando. Por exemplo, agora para a Semana Santa, tô por aqui, tô aqui hoje só pela misericórdia de Deus. Hoje à tarde eu tava preparando, não, você tem que estar com o padre tal dia, tem que ter missa tal dia, me espremi para estar aqui, porque Deus acolhe sempre o nosso sacrifício. Sim. Deus pega o pouquinho do tempo que a gente tem, aquela semente ali, e planta, e é dali que vai florescer muita coisa. E aquelas pessoas que vão deixando, não é tempo de fazer isso. Cuidado, que pode chegar um tempo que vai ser tarde demais na sua vida e você não vai ter tempo para fazer nada e não vai ter esse tempo que Deus precisou para agir na sua vida. E às vezes também a gente vai ocupando esse tempo, o pouco, né, com outras coisas, né, que nem o Franco falou, né? Por exemplo, eu tenho um serviço para fazer e às vezes Deus está te pedindo para fazer uma tal coisa, né? Ajudar o próximo, né? E aí a gente vai se ocupando com o cotidiano, né? Exato. E aí vai deixando Deus de lado, quando você vê, tá fora da sua vida totalmente. Sim. Né, Fran? Enquanto você estava falando, na minha cabeça assim, eu vejo as pessoas também relativizando as coisas, né? Uhum. Ela sabe que Deus está pedindo alguma coisa ali para ela naquele momento, mas ela relativa e fala, não, mas eu tô tendo que resolver isso aqui, então não é para mim essa palavra, vamos dizer assim, mas ela sabe que é para ela fica postergando. Sim. E aí, Franco, e hoje, como que o pai de hoje ele pode viver hoje a missão de proteger espiritualmente a sua família? Tem um título de São José que é muito usado, não sei se vocês já ouviram falar, que ele é conhecido como o terror dos demônios, né? Sim. Ele recebeu esse título por causa das virtudes dele, por causa da obediência, da pureza, da humildade e protetora Sagrada Família. Então, significa o quê? Que ele destrói as tentações do inimigo, né? Porque lembra aquilo que eu falei para vocês, que ele atingiu a tal ponto a unidade com Deus, que a alma dele está unida a Deus, aquela ideia da sétima morada de Santa Teresa d'Ávila, que a pessoa chega até o último estágio de excelência dessa união espiritual com Deus. E dentro das nossas casas é viver as mesmas virtudes que São José viveu. Vamos falar primeiro da questão da obediência. Primeiro, a obediência dos filhos aos pais, que é algo difícil hoje em dia, né? Crianças, infelizmente, às vezes muito rebeldes, ou até mesmo porque os pais não ensinam mais. Ou dá tudo para a criança e quando é preciso falar um não, a criança não entende aquilo. E aí tem os desdobramentos na sociedade, né? Uhum. Aconteceu aquela questão daquele cachorro lá em Santa Catarina agora, que quase as crianças mataram o cachorro, espancaram. Né? E aí os pais defendendo aquelas crianças, né? Uhum. Um deles estavam até na Disney, ou seja, tem pais que além de não educar, não ensinar isso obediente, ainda vai mimando os filhos. Então essa primeira questão da obediência dos filhos a Deus e a obediência
a Deus, da família a Deus. A segunda, a questão da pureza, porque eu já fui motivo de chacota, muitas vezes, determinados, até em ambiente familiar, de falar de pureza, porque as pessoas não acreditam que hoje em dia você pode ser puro totalmente. Isso é bobagem, deixa de ser hipócrita, todo mundo é ganancioso, todo mundo é invejoso, todo mundo é avarento. Meu, se a pessoa ela não acredita mais que existe uma pureza dentro de nós, essa pessoa ela não acredita mais na fé católica, porque os santos foram puros. O que é uma pureza? Você tomar uma água pura, porque aquela água não está contaminada, né? A santidade é a mesma coisa. São pessoas que não deixam se levar por intenções secundárias, uma pessoa que não pensa bobagem, é uma pessoa que tem um coração puro voltado para Deus. Então, educar os filhos na pureza, que é algo dificílimo hoje em dia. E também os pais serem puros. Ser puro é nada mais do que o quê? Ser santo. Então, essa é uma virtude de São José. E terceiro lugar, a humildade. A gente encontra isso sempre na vida de São José. Sempre São José, diante das situações, foi humilde. Deus pedia, ele dava. Ensinar humildade para os filhos. É um conceito hoje em dia que poucas pessoas sabem, né? Muitas vezes os filhos já nascem com uma certa arrogância, um certo orgulho. Você percebe pelo jeito que a pessoa te olha, o jeito que a pessoa fala. Gente, pelo menos eu não gosto de conversar com uma pessoa orgulhosa, porque você já tentou conversar com uma pessoa orgulhosa, você conseguiu algo, aí a pessoa fala para você que ela tem ou conhece alguém que tem, ou ela despreza o que você tem, né? Você conhece uma pessoa orgulhosa por aí. Sempre a pessoa ela tem algo melhor, ou ela sabe mais que você. Peraí, então, gente, a humildade ela abre portas, qualquer lugar que você vai chegar. Como é bom você conversar com uma pessoa humilde, disposta a aprender, que também te ensina. Então, São José era humilde. Terceira virtude. A quarta virtude de São José, ele era protetor da Sagrada Família. Então, o papel do pai é proteger a família, dar a vida pela família, né? Vamos supor, no meio da noite, Deus o livre, a sua casa está para ser assaltada. O pai, o homem, é aquele primeiro que tem que levantar para ir ver o que está acontecendo para salvar a família, salvar o filho e por aí vai. Então, é a quarta virtude de São José. Então, assim, da questão da espiritualidade dentro do lar, é viver essas 4 virtudes que São José viveu. Bonito. Boa. Franco, existe alguma oração ou devoção especial de São José que você recomendaria? Cara, o Papa Francisco, ele tinha uma devoção a São José dormindo. Não sei se vocês já viram essa imagem. Eu já vi a imagem. A foto, não a imagem propriamente, mas já vi a foto. Essa devoção ela é muito bonita, porque ela vem da questão de que Deus falava com São José nos sonhos. Então tem toda aquela questão do discernimento, de escutar a Deus. Então essa imagem ela tem um simbolismo e várias representatividades, né? Da obediência a Deus, do discernimento, de que Deus vai falar, de que nós vamos escutar. Então o Papa Francisco disse que ele tinha essa imagem, e as pessoas que visitavam a casa dele, disse que ele costumava escrever os pedidos dele e colocava debaixo dessa oração de São José dormindo. Então é uma devoção muito bonita. Para quem puder comprar essa imagem, ter a imagem de São José dormindo em casa e fazer a oração dele, é uma devoção que São José tinha. E voltando a falar um pouquinho de Santa Teresa, que eu tinha dito para vocês, que ela disse que tudo aquilo que ela havia pedido em vida para São José, seja material ou espiritual, ele tinha dado, é uma grande verdade. E tem 2 histórias bonitas de Santa Teresa quando a gente fala da devoção a São José. Conta-se que um dia ela estava fazendo uma viagem de charrete e por algum motivo o rapaz que estava conduzindo a charrete, ele perdeu o domínio dos cavalos. E os cavalos começaram a acelerar e foram rumo a um precipício. Aí diz que ela falou, né? São José, me ajuda, valei-me São José. Aí diz que na hora, quando ela falou, os cavalos travaram assim. E nessa hora se escutou uma voz dele orientando para ir para um outro caminho, para que eles não corressem o risco de voltar para aquela situação do precipício. Essa é uma história bonita de Santa Teresa. Aí tem uma segunda, que diz que em vida parece que ela fundou mais de 28 Carmelos, né? Conventos. E na maioria destes ela colocou o nome de São José, porque ela era, os livros dela, ela era totalmente devota a São José. E Santa Teresa morreu. E o que aconteceu? Aí diz que foram inaugurar um convento lá, o bispo, e queria colocar o nome dela, de Santa Teresa. O que aconteceu?
Santa Teresa apareceu em sonho pro bispo e para a superiora na época. Ela falou: eu não quero que vocês coloquem o meu nome no convento em minha homenagem. É para colocar o nome de São José. Ela apareceu em sonho, os dois se encontraram e relataram essa situação que ela tinha aparecido para os dois. Apareceu em sonho para os dois, e os dois se encontraram e a ordem dela, de tanto que ela era devota. Desceu lá para resolver a parada. Não é para colocar meu nome. Põe o nome de São José, viu? Como as famílias podem cultivar a devoção a São José em casa? Cara, eu sei que o terço, ele é uma devoção propriamente dita de Nossa Senhora, é uma devoção mariana, mas a gente pode também rezar o terço de São José. Mas é uma coisa que eu acho que as famílias poderiam fazer, nem que fosse uma vez por ano, rezar a novena de São José. Para que naquele momento fosse cultivada a ideia nas crianças do pai de Jesus, do protetor, a ideia da figura masculina. Ela é muito importante na criação dos filhos, psicologicamente, né? Tanto que a psicologia ensina que quando a criança escuta a voz do pai, ainda no ventre materno, ela entende a diferença do feminino e isso traz segurança para a criança. Então, você demonstrar desde pequeno para a criança que São José é o protetor do lar, é o protetor da Sagrada Família, da igreja, é importantíssimo dessa questão da presença do masculino. Por que eu falo isso? Tem uma história de umas irmãs no Novo México, que elas estavam fazendo uma escada dentro da igreja delas, que ficava dentro do convento, as irmãs de Loreto. Aí o que aconteceu? Eu sei que no meio da construção dessa escada deu um problema com o rapaz que estava fazendo essa escada de madeira e parece que ia ter que quebrar, mexer no projeto da igreja e elas não queriam. Aí dispensaram o rapaz e estava difícil de encontrar alguém para assumir o trabalho, porque a igreja estava pronta, a estrutura da escada não batia com o projeto, e aí elas fizeram uma novena para São José, as irmãs. Aí diz que no meio da novena, um dia apareceu um rapaz lá no convento. Oi, tudo bem? Eu tô sabendo aqui na cidade que vocês estão precisando de um marceneiro, uma pessoa que trabalha com madeira para construir uma escada dentro da igreja de vocês. Eu tô disposto a assumir o trabalho. Ela falou: mas você sabe da situação difícil que a gente tem, né? Tem que ser assim, assim, assado. Tinha algumas condições para não mexer na estrutura da igreja. Aí diz que elas deixaram pão, deixaram água. Esse rapaz trabalhou uns 2, 3 dias lá e do nada sumiu. E elas foram ver a finalização da obra. Quando elas chegaram lá, elas disseram que não havia um prego durante toda aquela construção daquela escada. Foi encaixes perfeitos que existiam, você é da área, né? Diz que olhavam aquilo e não conseguiam entender como que aquilo foi construído. E tinha uma coluna sustentando, não tinha nada. Sim, depois vocês podem ver, tem na internet, acho que é a escada de Loreto, de São José. Eu vi hoje de manhã. Vi hoje de manhã. A escada milagrosa de São José. Isso, aí é de Loreto. Aí elas foram ver aquela madeira e foram procurar na região se aquela madeira tinha ali. Não tinha, aquela madeira não era característica daquela região. E aí elas entenderam que o próprio São José havia ido até lá para construir aquela escada. É uma obra de arte para quem vê assim. Quem vê fala, tem como, pela compreensão humana, você entender que ele conseguiu colocar aquela escada ali. Por isso que eu falei para vocês, né? Que São José é um artesão assim perfeito. É um artesão assim maravilhoso. Então essa devoção a São José, a novena de São José, ela traz muitas graças. Se essas famílias pudessem fazer uma vez por ano, seria maravilhoso. Eu tenho uma graça, através da novena. A gente fazendo a novena ali na Santa Terezinha, a novena de São José. E eu tenho essa clavícula aqui quebrada, eu quebrei essa clavícula 3 vezes. No percurso aí da minha vida, aí 3 vezes eu fui quebrando, né? Quebrei quando era criança, quebrei quando era jovem, depois quebrei quando era adulto. E quando eu quebrei na 3ª vez, eu fui pra fazer, né? Fui no médico pra ver como que ia resolver isso e tal. O cara falou: cara, seu caso agora é cirurgia, não tem mais jeito. Entendeu? Ela quebrou 3 vezes. Ela quebrava porque eu acho que ela enfraqueceu, então quebrava sempre no mesmo lugar. E aí, na época, minha esposa já estava fazendo a novena e eu indo junto com ela e a gente pediu a graça. E aí, tipo assim, só que tipo assim, a gente já tava no final da novena, não é uma coisa que ela falou: vou fazer essa novena em virtude disso. Eu já tava no final. E aí, o cara, ele falou que era uma questão de
de cirurgia, mas eu falei, eu não quero fazer cirurgia. Eu falei, eu vou te imobilizar, você vai ficar tantos dias imobilizado, mas quando você voltar aqui você vai ver, vai ser caso de cirurgia. E aí fizemos a novena, finalizou a novena, quando eu voltei lá, cadê a cirurgia? Eita. Não precisava mais. Estou aqui bem até hoje, trabalhando, fazendo todas as minhas atividades aí, não sinto nada. Maravilha. Nada, Graças a Deus. nenhum tipo de sequela, nada. A sequela que tem é passar e você saber, né? Eu sei, né? Aí você passa e sente um carocinho só. Graças a Deus. Fora outras coisas aí que também não dá pra ficar falando aqui as graças do homem, porque eu peço demais pra ele. Mas é bem bacana. Maravilha. Irmão, então vamos para o tópico 10, né? Uhum. Existe alguma oração, devoção que você recomendaria? Você já nos falou. Isso. E como as famílias podem cultivar a devoção de São José em sua casa, né? Com uma oração, né? Única que você tenha assim, no coração e queira falar para esse povo aí, nossos adoradores, né? Sim, eu até recebi hoje pelo celular aqui. É uma oração que ela fala para nós da questão da São José confere a indulgência a cada um de nós quando a gente reza ela, ou seja, a indulgência parcial, ou seja, aquilo. Quando a gente comete pecados, os nossos pecados são perdoados na confissão. Sim. Mas as causas, o reflexo desse pecado, ele ainda fica na sociedade, né? Por exemplo, uma pessoa que fala mal da outra, você pode pedir perdão a Deus e perdão para a pessoa, mas o reflexo daquilo que você falou mal vai continuar na sociedade, infelizmente. Prejudicou a imagem da pessoa. Então, os nossos pecados também é assim. Todo pecado que a gente comete, fica essa questão das penas na sociedade. Então, quando a gente tem algumas indulgências que a igreja nos concede, como essa aqui de São José, ele confere a indulgência parcial. Então, eu vou fazer essa oração aqui rapidinho para o pessoal que está em casa. Muito bom. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e depois de ter implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem, Imaculada Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente suplicamos que lanceis um olhar benigno sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com seu sangue, e nos socorrais em nossas necessidades, com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da divina família, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas, e assim como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus. Assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus, das ciladas de seus inimigos e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente e morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Amém. Muito bom. Qual que é o nome dessa oração? Oração de indulgência conferida quando a gente faz a São José. Bacana. A oração é São José que confere indulgência. Bacana. Oração a São José que confere indulgência. Amém. Isso. Qual a maior lição que São José deixa para nós, Franco? Sim. Tem um fato que ocorreu nas aparições de Fátima que pouco se fala, mas que ele foi extremamente importante. Houve algumas aparições naquele ano de 1917, mas na última aparição de Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de outubro de 1917, exatamente o dia da última aparição, São José aparece com ela, né? E o que acontece? Os pastorinhos que estavam vendo disse que São José ele deu uma bênção 3 vezes para quem estava ali e que isso tinha um significado. Porque Nossa Senhora tinha alertado o quê nas aparições? Que se o povo não se convertesse, que se o povo não rezasse o rosário, a humanidade poderia sofrer penas maiores do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Seria o terceiro castigo que ela estava dizendo, né? Então São José aparece nessa imagem
nessa última aparição, querendo dizer para a humanidade o quê? O que Deus quis demonstrar com isso? Que ele é o protetor da igreja, que ele aparece nos momentos difíceis para nos proteger e nos guardar. Naquele momento, há um simbolismo muito grande para mostrar que Deus quer que São José faça parte da nossa vida nesses tempos. A presença de São José na nossa vida espiritual, o cuidado dele de proteção, toda a missão que ele tinha, ele ainda continua tendo. Aquilo que eu falei para vocês, ele tem um protagonismo especial no reino de Deus, nos céus, quando a gente recorre a ele. Então, Deus quer que São José faça parte da nossa vida. Então, tem todo um simbolismo de São José aparecer naquela última aparição. Ou seja, que nós podemos recorrer a ele, pedir a ele essa proteção, a intercessão dele, para que Deus nos livre dos castigos, para que Deus nos proteja dos males atuais. Verdade. Então, a mensagem que eu posso deixar para vocês é que busquem a espiritualidade de São José, busque se aproximar de São José, busque ter São José como um amigo, porque olha, gente, quando a gente tem ele perto, quando a gente pede a ele, a gente alcança muitas graças e a gente aprende demais, e a nossa vida pode, aliás, ela muda muito, a gente aprende, a gente passa a ter, assim, aceitar mais Deus dentro de nós e se esvaziar dos nossos próprios projetos pessoais. Bacana. Certo? Muito bom, muito bom. Tem pergunta aí, Gilson? Você pode me permitir fazer uma pergunta? Pergunta minha? Em São Mateus, né, fala que Herodes queria matar Jesus. Sim. Então, o anjo aparece para São José e ele imediatamente foge, né, com Jesus para o Egito. E lá ele permanece até Herodes morrer. Certo. Se fosse você no lugar de São José, em uma situação semelhante, o que você acha que você faria? Você franco com a sua personalidade, os seus medos, suas coragens, você se conhece, você se conhecendo, o que você faria numa situação semelhante à de São José? Então, a gente para pensar primeiramente que ele era pai, né? Você está desenhando um cenário como se eu tivesse um filho com a minha esposa. Realmente, se eu tivesse um filho nessa situação, eu faria a mesma coisa que São José. Eu procuraria ir para um lugar, me esconder e proteger ele, e proteger a minha família diante de uma situação como essa de risco, para que nenhum mal acontecesse. Porque nesse momento, São José, ele teve essa iluminação divina. Eu acho que o pai, ele é capaz de cometer um ato heróico, sim, de dar a vida pelo filho, de fazer uma atitude como essa. Então, São José, além dessa coragem de pai que ele tinha, ele teve essa moção, esse movimento que Deus estava junto com ele. Então, gente, imagina, Deus confiou a pérola preciosa, que era Nossa Senhora, para ele cuidar. Deus confiou o seu próprio filho para ele cuidar. Sim. Então, era o tesouro mais precioso que Deus colocou nessa terra para São José cuidar. Então, imagina o coração daquele homem como ardia, no sentido de proteger o menino de Jesus e não deixar que acontecesse nada com o menino de Jesus. Imagina Jesus naquela noite em Belém, quando eles não encontraram nenhum lugar para o menino Jesus nascer, e ele teve que nascer ali naquele lugar onde os animais estavam, naquela manjedoura. Imagina como o coração de São José estava. Então, a gente começa a ver que esse homem teve assim as suas dores também, os seus martírios. Ele não morreu dando a sua vida como muitos mártires, né? Entregando a sua vida, degolado, queimado, mas ele viveu muitos martírios interiores. É o que Papa Bento XVI chamava de martírio branco, quando nós sofremos martírios que a gente não derrama sangue. Então São José, ele foi um mártir sim, mas um mártir branco, aquele mártir que sofreu espiritualmente. Silêncio. No silêncio. Isso não aí. Derrama sangue, mas derrama lágrimas, né? Isso aí. Franco, a gente já está se encaminhando para o final aí, a gente quer até fazer um quiz com você aí. Vai rolar hoje o quiz? Bora. Mas então canta uma música para se preparar aí. Vamos lá. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai de um filho seu. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra
a ser pai de um filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Que nós possamos aprender a amar como São José até o fim, como ele amou. Nos ensine a amar mais, São José. Nos ensine, aqueles que são pais de família, a amar a sua missão de pai, a amar os seus filhos, a amar mais a sua esposa. Nós que colocamos a mão no arado, Senhor, nos ensina a ser como São José e não olhar mais para trás, de seguir fiel à missão. E que mesmo nas encruzilhadas que a vida nos coloca, Senhor, situações difíceis, que nós possamos ser como São José, viver esse martírio branco e amar até o fim. Restaura, Senhor, as famílias que estão desestruturadas. Coloca, Senhor, o amor verdadeiro no coração dos pais. Aqueles que nos escutam e precisam de uma graça espiritual nessa noite. Queremos recorrer a Ti, São José, este dia que é Teu. Valei-me, São José. Fale aí na sua casa. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Valei-me diante das agruras, das dificuldades dessa vida, deste vale de lágrimas. Quando o cansaço bate e nós sentimos desanimados com a nossa missão, que nós possamos amar as nossas famílias verdadeiramente, como diz essa música, amar até o fim, ser escravo da Tua promessa, Senhor. Eu sou escravo de Tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de Tua promessa, feito pra amar até o fim. Que lindo. Muito bom. Trilha sonora hoje hein? Foi maravilhosa, hein? Vamos contratar, Marcelo. Vamos contratar a trilha sonora aqui do Franca aqui para todo. Boa. Tá preparado aí pra gente fazer um quiz rapidinho? Vamos lá. Então vamos embora. Eu vou começar aqui, depois o Marcelo vai fazer as deles também. Vamos lá, perguntas rápidas. Um sacerdote que marcou a sua caminhada. Monsenhor Jonas Abib. Boa. Um símbolo da igreja que tem significado especial para você. Círio Pascal. Uma oração que você nunca deixa de fazer. Salve Rainha. Glória. O que a Igreja Católica representa na tua vida? Sentido da minha vida. Opa. Se pudesse dar um conselho de fé, uma frase, qual seria? Seja fiel aos planos de Deus até o fim. Amém. Uma palavra que define sua fé. Perseverança. Um santo que te inspira. São João Paulo II.
um momento que você sentiu Deus de forma forte. Em uma vigília onde eu tive a graça de receber a presença do Espírito Santo, onde eu fui batizado no Espírito Santo. É um momento lindo. Missa ou adoração? Qual te toca mais? Missa. Um lugar sagrado que marcou sua vida. Quando eu visitei o Santuário de Fátima. Muito bonito. Acabou. Nosso bate-bola com o apresentador. O cara tava preparado, hein? A gente achou que ia pegar ele de surpresa, o cara tava preparado. Conseguimos. Bacana. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final, né? Hoje, junto com o Franco aqui, São José nos ensina que a santidade não está nas grandes aparições, mas na fidelidade diária, no trabalho, na família, no silêncio e na confiança em Deus. É isso aí. Foi um bate-papo incrível, Franco. Show de bola. Nos ajudou muito aí no aprendizado aí com São José. Pelo que eu entendi, tem muita mais coisa ainda para ser falada. Só uma dica. Eu acho que tem mais... Desculpa te cortar. Para quem quiser se aprofundar a São José, tem um material no site dos Oblatos de São José, que é uma ordem de padres só de São José. Tem um material lá, acho que quase 200 folhas, que é sobre aquilo que eu falei para vocês de Josefologia. Só sobre São José, sobre a vida dele. É um material muito interessante e é confiável. Depois em off eu vou pegar esse nome de novo com você e vou anotar. Eu vou pesquisar. Muito bom, muito bom. Eu vou pesquisar. Vou rogar São José, que eu não rogava. Eu vou rogar São José, que eu não rogava. Era só São Francisco de Assis, Santo Antônio, né? Nós somos da paróquia e Nossa Senhora Aparecida. Não falha. É isso aí, Marcelo. Então, estamos finalizando aqui, né, pessoal? Obrigado.